Bitcoin é sem dúvidas uma invenção genial que veio para revolucionar o mercado de moedas. E talvez a principal característica do Bitcoin é ser uma moeda cujo limite é fixo em 21 milhões de unidades. Porém, isso só ocorre devido ao mecanismo conhecido como halving, que será o assunto do vídeo de hoje. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma empresa de consultoria dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Uma das principais características que o Bitcoin se propôs a replicar é a escassez dos metais preciosos como o ouro e com a prata. Isso é fundamental, pois sem uma oferta fixa de moedas, tem-se que o Bitcoin seria uma moeda inflacionária, ou seja, cuja quantidade iria aumentar ao longo do tempo, fazendo com que houvesse uma pressão pela redução do poder de compra do Bitcoin. No entanto, ser uma moeda com um limite fixo e imutável deveria ser algo impossível dentro de um ambiente digital, pois no final das contas tudo lá são um conjunto de zeros e uns armazenados em computadores. E sendo assim, uma unidade de Bitcoin deveria ser possível de ser replicada infinitamente. Porém, não é isso que acontece. E para poder explicar como que o Bitcoin conseguiu fazer a façanha de ser uma moeda descentralizada e com limite fixo dentro de um ambiente digital, é que eu irei explicar os detalhes de como ele funciona. Ao longo dos vídeos anteriores dessa série, que por sinal, se você ainda não assistiu, sugiro que pause este vídeo e assista a playlist Como que o Bitcoin funciona. Irei deixar o link para ela aqui no izinho. Ao longo dos vídeos anteriores, eu expliquei o processo de mineração, que consiste em computadores gastando poder computacional para organizar as transações dentro do blockchain. E tem-se que os mineradores eles fazem isso, pois eles esperam receber uma recompensa em troca de todo o seu esforço que eles tiveram, tanto de disponibilizar seus computadores para trabalhar a favor da rede, quanto pelo gasto de eletricidade que eles tiveram. E tem-se que a recompensa que esses mineradores recebem vem através da forma de taxas de transação pagas pelos usuários e, por aquilo que é mais importante para esse vídeo, por uma recompensa de mineração. Ou seja, toda vez que um minerador pega as transações, ordena elas, resolve a prova de trabalho e cria um novo bloco, tem-se que ele ganha o direito especial de incluir uma transação na qual novos bitcoins são criados e creditados em sua carteira. E de onde saíram esses bitcoins? De lugar nenhum. Eles são literalmente impressos do nada. Inclusive, é através desse processo em que novas unidades de bitcoin vão sendo criadas. Pois, lá em 2009, quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ela própria minerou o primeiro bloco e recebeu em troca dele uma recompensa que foram os primeiros bitcoins criados em toda a história. E desde esse momento, que passou a ser conhecido como o bloco Gênesis, cada minerador recebe essa transação de novos bitcoins que são criados. E é através disso que tem-se uma oferta crescente. E o que ocorre é que logo nos primórdios do Bitcoin, tem-se que essa recompensa de mineração correspondia ao valor de 50 unidades de Bitcoin. Porém, essa recompensa não é constante ao longo do tempo. Ao invés disso, ela vai caindo sempre pela metade. Isso ocorre devido a um processo chamado halving. A cada 210 mil blocos, tem-se que a recompensa é cortada pela metade. E é daí de onde se origina o termo halving, que significa cortar pela metade em inglês. E como inicialmente a recompensa de mineração era de apenas 50 bitcoins, isso lá em 2009. Tem-se que em 2013 ocorreu o primeiro halving, no qual essa recompensa foi cortada para 25 unidades de Bitcoin. Posteriormente a isso, em 2017, ocorreu o segundo halving, no qual essa recompensa foi cortada para 12,5 unidades de Bitcoin. E em 2020, ocorreu o terceiro halving, no qual essa recompensa foi novamente cortada pela metade e está atualmente no patamar de 6,25 Bitcoins criados por bloco.
ciclo. Ou seja, a cada 210 mil blocos, que em média dá 4 anos, ocorre esse corte e estima-se que esse processo irá se repetir até por volta do ano 2140, quando as últimas unidades de Bitcoin serão mineradas. E como vocês podem perceber, a quantidade de novos Bitcoins emitidas é decrescente ao longo do tempo. E quando você faz um gráfico onde você traça a quantidade de Bitcoins em função do tempo, você acaba com um gráfico como este que vocês podem ver aí na tela. Perceba-se que esse gráfico era muito inclinado logo nos primórdios do sistema, pois ele refletia essa grande taxa de emissão de novos Bitcoins. Porém, com o passar do tempo, esse gráfico vai ficando cada vez menos inclinado, até que em algum ponto ele irá se tornar perfeitamente plano. E nesse ponto, a quantidade de Bitcoins será essencialmente constante e próxima a 21 milhões de unidades. Porém, eu não respondi a pergunta fundamental deste vídeo, que é: por que então que um ativo escasso e que possui uma emissão contínua possui um limite máximo de 21 milhões de unidades? E além de tudo isso, de onde vem esse número de 21 milhões de unidades? E a resposta para essa pergunta vem por causa de uma propriedade matemática chamada soma infinitos de uma série convergente geométrica. E o que ocorre é que, em matemática, existem formas de fazer somas de infinitos números. Não dá para fazer isso com todos, mas com alguns que seguem uma regra específica. E o que ocorre é que, em matemática, existe a chamada série geométrica, no qual todos os termos seguem uma regra. No caso específico da série do Bitcoin, tem-se que todos os termos sempre caem a um fator de 2. Portanto, o número total de Bitcoins que podem existir a qualquer momento é uma função da soma das recompensas de mineração. Ou seja, desvendar o enigma de por que o Bitcoin possui um limite de 21 milhões de unidades envolve resolver a soma 50 mais 25 mais 12,5 mais 6,25 mais outros infinitos números que são progressivamente menores. E matematicamente, a forma que existe para poder resolver essa soma infinita é dada pela equação que vocês podem ver aí na tela. Nessa equação, tem-se uma soma infinita de termos decrescentes, que aplicado ao Bitcoin vai ser 50 mais 25 mais 12,5 mais 6,25, e isso se repete até o infinito. E o que ocorre é que esse tipo de série ela é dita do tipo convergente. E esse nome vem do fato de que essa soma infinita é igual a um único número. Ou seja, quando você estende essa soma até o infinito, o resultado é um simples algarismo. E a forma de resolução desse tipo de equação é um tanto quanto complexa, porque envolve o uso de cálculo diferencial e integral. Porém, eu estou aqui para facilitar a vida de vocês, mesmo num vídeo que já está técnico pra caramba como esse. Eu vou já adiantar que a resolução é esta equação que vocês podem ver aí na tela. Nessa equação, tem-se que a soma de todos os bitcoins dados por essa sequência, ela é dada pelo número A, que é o primeiro fator da sequência, ou seja, o número 50, dividido por 1 menos R, onde R é o fator de decrescimento. Portanto, aplicando isso para o Bitcoin, tem-se que a soma da sequência 50 mais 25 mais 12,5 mais infinito vai ser igual a 50, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos 0,5, porque cada termo da sequência sempre diminui pela metade. E fazendo essa conta, tem-se 50 dividido por 0,5, que é igual a 100. Ou seja, essa soma infinita de números converge para o valor de 100. Só que é claro, se você vem prestando atenção no vídeo até aqui, então você sabe que o processo de halving acontece uma vez a cada 210 mil blocos. Ou seja, cada um desses termos de recompensas de mineração aparece multiplicado pelo fator 210 mil. Portanto, e aí que vem a mágica da coisa. Como a soma de todas as recompensas de mineração é 100 e o número de intervalo de bloco no qual ocorre o halving é 210 mil, então tem-se que o número total de bitcoins que podem existir é igual a 210 mil vezes o 100, que é o resultado da soma infinita. E 210 mil vezes 100 dá 21 milhões. E eis aí a prova do limite máximo do Bitcoin. É uma moeda fundamentalmente lastreada na matemática e nas propriedades das séries infinitas. Ou seja, por meio desse artifício, Satoshi Nakamoto foi capaz de se valer das regras da matemática para poder criar uma moeda com um limite finito e definido. Genial, não é, gente? Porém, eu preciso falar que esse número de 21 milhões de unidades, ele é apenas teórico. Pois, se vocês vêm prestando
atenção até aqui, vocês sabem que uma soma infinita, ela é infinita. Logo, ela nunca acaba. Portanto, conforme se vai passando o tempo, tem-se que as recompensas de mineração vão ficando cada vez menores. E vai chegar a um ponto em que as recompensas de mineração serão tão pequenas que elas serão basicamente negligenciáveis. Porém, como o número de 21 milhões resulta de uma infinidade de halvings, tem-se que nunca vamos realmente chegar nele. Na prática, nós vamos ter 20.999.990 0,00 alguma coisa. Vai ser sempre algum infinitesimal menor do que 21 milhões de unidades. E tem um outro fator que esse 21 milhões de unidades é a oferta máxima. Porém, na prática, a oferta real de bitcoins é muito menor. Isso ocorre porque muitas pessoas perderam o acesso aos seus bitcoins. Seja porque eles esqueceram as chaves, seja porque suas carteiras quebraram, ou seja porque eles simplesmente mineraram e não deram muito valor. Pois é preciso lembrar que nos primórdios do sistema, o Bitcoin não valia nada. Ou seja, desse total máximo de 21 milhões de unidades, na prática, um valor menor do que isso está efetivamente disposto. De fato, existe dentro da comunidade do Bitcoin um campo do conhecimento chamado Chain Analysis, que consiste em basicamente você analisar o movimento de Bitcoins entre carteiras para poder determinar quem são os donos delas ou tentar rastrear as transações. E com base nesses relatórios de Chain Analysis, algumas empresas já concluíram que dos 21 milhões de unidades, na prática 3,7 milhões estão perdidos para sempre. E é possível saber isso pois existem várias carteiras que não foram movimentadas há mais de 8 anos. Portanto, dá para supor com um razoável grau de precisão que os donos perderam acesso e esses bitcoins nunca mais serão movimentados. Ou seja, na prática, eles não existem mais. No entanto, vale destacar que isso é apenas uma estimativa, pois não tem como ter certeza absoluta dos fatos. E eis aqui a explicação para a oferta limitante do Bitcoin. É genial o que Satoshi Nakamoto fez, e por isso que eu gostei bastante de gravar este vídeo. Vejo vocês no próximo da série Como o Bitcoin Funciona. Vejo vocês por lá.